Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. É um documento, você que está nos acompanhando aí, um documento que fala sobre a moral divina, a moral cristã, portanto a moral humana. Deus preparou essa moral para nós vivermos segundo a lei de Deus, segundo as regras de Deus, para nós podermos voltar ao Pai, de onde nós viemos. Estamos aqui no terceiro capítulo, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. O subtítulo que ele apresenta é O bem moral para a vida da Igreja e do mundo. E nós estamos estudando um pouquinho aqui sobre o martírio. As pessoas que chegam ao martírio, não é? Então estamos vendo como que a Igreja encara, como que a Igreja explica a condição do martírio. O martírio desautoriza como ilusório e falso qualquer significado humano que se pretendesse atribuir, mesmo em condições excepcionais, ao ato em si próprio moralmente mau. Quer dizer, o que quer dizer isso? Eu, por exemplo, eu quero chegar ao martírio, vamos dizer assim. Então, eu me ofereço a Deus como uma vítima, como uma oferta. Então eu peço para alguém me matar, ou eu mesmo me mato, mas vamos supor aí que fica melhor assim, né? Para nós entendermos, peço para alguém me matar, olha, então eu me entrego ao martírio, peço que você tire a minha vida. Né? Isento você de qualquer culpa, etc, etc. Invento aqui um monte de coisas e para que eu seja então morto em martírio, quer dizer, dando minha vida, oferecendo a minha vida. Bem, então, nesse caso, o significado humano que eu estou fazendo é moralmente mal. Quer dizer, eu estou me matando. Porque o martírio não é eu entregar por qualquer coisa, por qualquer motivo, por algum significado. Não. O martírio é quando eu sou morto defendendo a minha fé, o que eu acredito, o meu Deus, a minha doutrina. Quando sou colocado em questão, e se eu não obedecer àquela questão, eu serei levado ao martírio pela pessoa que está me infligindo isso. Então é diferente de eu tentar oferecer minha vida e pedir que alguém me mate porque eu quero ser um mártir da igreja. Não. Aí, pelo contrário, aí o meu pecado será maior ainda. Porque estou entendendo errado a doutrina, estou fazendo algo moralmente mal, que é tirar a minha própria vida. Mas ainda revela claramente a sua verdadeira face, a de uma violação da humanidade do homem. Então quer dizer, eu tirando minha vida, estou violando a minha humanidade, o que me foi dado como presente. Porque a vida é um dom de Deus. Quando você vem à vida, quando eu venho à vida, então nós ganhamos a vida. É um dom de Deus, de poder viver. De poder viver. Olha que coisa. Ah, mas tem gente que vive apertado, gente que vive assim, gente que vive na miséria. Pois então, se todas as pessoas se amassem, se as pessoas ajudassem uns os outros que têm mais, ajudassem os que têm menos, não haveria necessitados entre nós. É como diz o livro do Atos dos Apóstolos, logo no comecinho do livro. Não havia necessitados entre eles, porque todos compartilhavam o que tinham. Exemplo disso, eu não vivi em fazenda, em sítio, mas a minha mãe viveu, meu pai viveu, e eles contam então que matava-se um porco, por exemplo, então dividia com os vizinhos, cada um recebia uma parte. E quando os outros matavam também dividiam as partes do porco para todas as famílias. Então isso é partilhar, isso é partilha. Então o povo das fazendas, dos sítios já viviam assim, sabiam partilhar.
pelo modernismo, não é? Então, claro que o ser humano foi ficando cada vez mais enclausurado em si mesmo, foi aí criando seu modo de vida peculiar dos dias de hoje e não vivendo mais essa partilha, essa ajuda aos mais pobres, aos necessitados, né? Então, por isso que a palavra de Deus ensina que entre eles não havia necessitados, né? Um ajudava o outro. Então, quer dizer, se eu fizer isso, então eu estou violando a humanidade do homem. Antes ainda em quem o realiza do que naquele que o padece. Claro, se eu vou pedir para alguém fazer isso, eu estou cometendo um pecado, mas quem está realizando também está sendo imputado num pecado gravíssimo de tirar a vida do outro, não é? Portanto, o martírio é também exaltação da perfeita humanidade e da verdadeira vida da pessoa. O martírio é a exaltação da perfeita humanidade. Quer dizer, como assim? Como que a igreja entende o martírio? Exaltação da perfeita humanidade. Estou vivendo a minha humanidade plena. Quando eu não aceito ser violado, quando eu não aceito atentar contra o meu Deus, quando eu não aceito as coisas que me são propostas como más, ou aparentemente boas, não é? Mas o seu fim é mau, como nós já vimos aqui, então eu estou vivendo minha humanidade perfeita, quer dizer, estou vivendo o ápice da minha humanidade, quando eu digo não ao pecado. Porque o que é viver a humanidade? O que é viver a humanidade plena? É viver a santidade. Se eu quero viver a santidade e me é oferecido então um veneno da perdição, e se eu não beber daquele veneno, eu serei martirizado, serei morto, vai tirar a minha vida, então eu aceito que tire a minha vida porque não quero beber daquele veneno maldito, né? Daquele veneno da perdição, do veneno do pecado, eu quero dizer. Então, aí sim, eu estou vivendo a plenitude da minha humanidade, que é o quê? Renunciar ao pecado. Renunciar ao que é mal. Quando eu renuncio ao que é mal, eu me torno um perfeito humano. Quer dizer, não estou mais dando oportunidade aos meus desejos, ao pecado, à malícia, à raiva, ao ódio. Então me torno um bem-aventurado, assim como Nossa Senhora. Nossa Senhora, uma perfeita bem-aventurada. Por quê? Porque ela viveu a sua humanidade buscando a santidade cada vez mais e renunciando ao pecado. Então, quando eu renuncio ao pecado em face, por exemplo, né? Vamos supor que aqui no Brasil entre um governo comunista que venha atentar contra a igreja e perseguir os cristãos. Aqueles que não abandonaram o cristianismo serão todos mortos. Vamos supor uma tragédia desse tipo. Então, sim, se você, se nós não abandonarmos a nossa fé, falamos, não vou abandonar. Mas você não tem medo de ser morto? Bom, até tenho medo, né? Claro, ninguém quer ser morto. Mas eu não vou abandonar a minha fé por causa de que vão me matar. Aí eu me torno, então, o ser humano perfeito, porque eu busquei a verdade de Cristo, busquei viver os valores de Cristo, busquei viver a santidade. Renunciando, então, a adorar um sistema, a me render a esse sistema, como estou falando aqui, né? Um sistema governamental. Então aí está. E isso aconteceu muito no início do cristianismo, quando o Império Romano queria que os cristãos deixassem de seguir esse tal de Jesus Cristo e se ajoelhasse e se rendesse e adorasse ao César, então. Ao César, que é o imperador. Ok? Então, como os cristãos não faziam isso, eles eram condenados à morte. Então, ao suplício, ao martírio de vários tipos, de várias formas. Então, sim, essas pessoas chegaram ao nível da humanidade perfeita, da renúncia a adorar outros deuses, como um ser humano, por exemplo, que o César era um ser humano, lógico, né? Imperador, ser humano. Mas ele era tido como um deus, então. Era para ser adorado, era para ser glorificado, exaltado, etc.
as pessoas que renunciavam a isso eram martirizadas. Ok? Então, nesse sentido, o martírio é também exaltação da perfeita humanidade e da verdadeira vida da pessoa. Como testemunha Santo Inácio de Antioquia. Veja, Santo Inácio de Antioquia, ele é lá do comecinho da igreja, ele foi morto no ano 102. Ele era discípulo de Policarpo de Esmirna, e Policarpo de Esmirna foi discípulo de São João, evangelista. Então, quer dizer, ele estava bem no comecinho da igreja. Ele dizia então: tende compaixão de mim, irmãos. Não me impeçais de viver, não queirais que eu morra. Deixai que eu alcance a pura luz. Chegado lá, serei verdadeiramente homem. Deixai que eu imite a paixão do meu Deus. Então, quer dizer, ele queria viver. Então, deixe-me viver. Não queirais que eu morra. Mas se eu vier a morrer por causa do martírio, serei verdadeiro homem. Quer dizer, terei alcançado a plenitude humana. O que é plenitude humana? Total renúncia ao pecado e aceitação de Deus, pela busca da santidade. Essa é a perfeição humana. Não existe homem mais perfeito, homem, estou dizendo, gênero humano, né? Homem, mulher, não existe pessoa mais perfeita do que aquele que renuncia a todo pecado, a toda falsa, a toda outro tipo de doutrina e aceita o amor, viver o amor, quer dizer, buscar a santidade, viver a justiça, buscar o direito das pessoas, ajudá-las, perdoá-las, considerar irmãos e querer as pessoas, a felicidade das pessoas. Então, sim, esse ser humano está vivendo a plenitude humana. É o que diz aqui Santo Agostinho. Aí o Papa continua dizendo, Papa São João Paulo II, o martírio é, enfim, um pré-claro sinal da santidade da igreja. É isso que estava dizendo. Ela é a perfeição do ser humano. Também é a fidelidade à lei santa de Deus, fidelidade à lei santa, quer dizer, aos mandamentos de Deus. Testemunhada com a morte, quer dizer, não vou assumir então essa condição de fazer isso que você queira que eu faça, como no caso de Susana, né? Querer se entregar àqueles dois homens ali, para que eles pudessem possuí-la, porque estavam aí com desejos sobre ela. Então, quer dizer, ela não aderiu a isso e preferiu então a morte do que trair o seu Deus. Então é isso. A fidelidade à lei santa da igreja, testemunhada com a morte, é anúncio solene e compromisso missionário, a fim de que o esplendor da verdade moral não seja ofuscado nos costumes e na mentalidade das pessoas e da sociedade. Então, o esplendor da verdade moral. Qual que é o esplendor da verdade moral? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, não é que você vai deixar de amar sua mulher, seu marido, seus filhos, para amar somente a Deus. Não é isso. Você vai amar também seus filhos? Claro que vai. E tem que amá-los. Você tem que amar o próximo? Claro, tem que amar. Mas acima disso tudo está Deus. Então você não pode trocar as pessoas por Deus. Ou melhor, trocar Deus pelas pessoas. Devemos sim trocar as pessoas por Deus, é verdade. Mas não trocar Deus pelas pessoas. Então, quer dizer, eu não posso amar mais a minha esposa ou meus filhos do que a Deus. Não posso. E amando a Deus, tem que amar o próximo. Tem que amar o próximo como a mim mesmo. Quer dizer, todo mundo se ama. Isso é um fato, né? Ninguém, a não ser que a pessoa tenha algum distúrbio, alguma coisa, algum problema mental, emocional, algum trauma que ela sofreu e passou a se odiar. Então ela vai retalhar seu corpo, ela vai fazer o que é possível para desfigurar a si própria, como nós vemos aí. Não estou dizendo que todos são assim, mas os que se tatuam, por exemplo, ao extremo, né, de tatuar o rosto tudo, e piercings para tudo quanto é lado. Então, eles estão se castigando a si próprios porque não aceitam a si mesmos.
querem mudar então a sua afeição. Então isso deve vir de um trauma, de um problema de infância, com certeza, né? Isso aí é certo isso, porque a pessoa está se odiando, não está se aceitando, ela olha no espelho e não se ama, ela não gosta do que ela vê. Então ela quer mudar isso tudo. Então nesse sentido que o Papa está dizendo aqui, que eu vou viver o esplendor moral, quer dizer, vou viver amando a Deus sobre todas essas coisas e ao próximo como a mim mesmo. Esse é o esplendor moral. Quer dizer, de toda a moral que Deus trouxe para nós vivermos. Essa é plenitude. Esse é o ponto máximo. Então, por isso que os mártires atingem esse ponto máximo, porque amam a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, amam a Deus mais do que sua própria vida. Amam a Deus mais do que a si mesmos ou aos próximos. Então, por isso Santo Inácio dizia que deixai eu viver, não queirais que eu morra, mas deixe que eu alcance a pura luz, do jeito que Deus quiser. Quer dizer, não me impeça então de sofrer o martírio. Quer dizer, porque eu amo mais a Deus do que a vocês. Amo vocês? Amo. Do fundo do meu coração, mas amo a Deus muito mais. Um tal testemunho oferece, continuando a frase aqui de cima, né? Fidelidade à lei santa de Deus, testemunhada com a morte, é anúncio solene e compromisso missionário, a fim de que o esplendor da verdade moral, sim, não seja ofuscado nos costumes e na mentalidade das pessoas e da sociedade. Então, que a verdade moral não seja ofuscada, quer dizer, não seja impossibilitada de se ver pelos costumes das pessoas, pelos que as pessoas vão criando e pela sociedade, pelo modo que a sociedade está vivendo. Então, um modo secularizado, fora de Deus, longe de Deus, uma sociedade que está vivendo apenas buscando o consumismo, buscando a felicidade para si própria, dos outros não importa. Então, isso que a sociedade muitas vezes ensina e prega isso e testemunha isso. Então, que nós não vivamos assim, que a nossa verdade moral não seja ofuscada, pelo contrário, se torne luz onde nós estivermos e com quem nós estivermos. Onde nós estivermos e com quem nós estivermos, ok? Um tal testemunho oferece uma contribuição de valor extraordinário para que, tanto na sociedade civil como também no seio das próprias comunidades eclesiais, não se caia na crise mais perigosa que pode afligir o homem. Qual é a crise mais perigosa que pode afligir o homem? A confusão do bem e do mal. Olha o que ele relata aqui, o que o Papa destaca para nós como a crise mais perigosa que pode afligir o homem. A confusão do bem e do mal, que torna impossível construir e conservar a ordem moral dos indivíduos e das comunidades. Então, olha, a confusão do bem e do mal torna impossível construir, ou, se depois de construído, conservar a ordem moral dos indivíduos e das comunidades. A confusão do bem e do mal. Quer dizer, não consigo distinguir o que é bom e o que é mal. Não consigo distinguir. Então, tem hora que eu faço mal achando que está bom, e tem hora que eu não faço bem achando que é um mal. Então, nesse sentido aí, sendo gerada essa confusão, não é possível, então, construir a ordem moral. Não é possível. Ou então conservá-la depois de construída. Os mártires e, mais em geral, todos os santos da Igreja, através do exemplo eloquente e fascinante de uma vida totalmente transfigurada pelo esplendor da verdade moral, iluminam cada época da história, despertando o seu sentido moral. Dando pleno testemunho do bem, eles são uma viva censura para os que transgridem a lei e fazem ressoar com permanente atualidade as palavras do profeta, Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que têm as trevas por luz
e a luz por trevas, que tem o amargo por doce e o doce por amargo. Então veja essa confusão. Pessoas que estão enfronhadas no pecado estão se deliciando com o pecado, dizendo que o sabor desse pecado é doce. Mas, na verdade, ele é o pior dos fel que possa existir. Porque se é pecado, vai te levar à morte, com certeza. Com certeza, e vai te levar para longe de Deus. Se você não se socorrer a tempo, não buscar a Deus a tempo, a reconciliação com Deus. Então, o pecado é amargo como o fel, mas a pessoa, quando está envolvida pelo pecado, ela está se deliciando com aquilo, então aquilo se torna doce. Isso é uma confusão que Satanás aproveita para fazer também com a gente. A pessoa, por exemplo, vamos supor a pessoa que está aí roubando, está desviando o dinheiro da empresa e até então ele conseguiu achar ali um jeitinho de desviar esse dinheiro, que até agora ninguém descobriu, e está desviando, está se corrompendo, assim como muita gente faz no governo. Vimos aí no Brasil há pouco tempo tanta corrupção, tanto desvio bilionário, não é? De dinheiro. Então, a pessoa está se deliciando com aquilo. Por quê? Porque está enchendo suas contas bancárias, está comprando carros caríssimos, comprando casas aqui na praia, em outros países, nos países badalados, aí, França, Inglaterra, vamos dizer assim, Estados Unidos, não é? Os países badalados que as pessoas, as pessoas milionárias gostam de ter apartamentos, essas coisas. Então, aí a pessoa está nesse estado, está se deliciando com aquilo, porque está dando um resultado bom para ela. Ela está comprando seus móveis e gastando e fazendo viagens para lá e para cá, sempre tem dinheiro à vontade, pode gastar onde quiser, comer em lugares caríssimos, está se deliciando. Mas aquilo é um engano, é um engodo, é uma armadilha que está pegando a pessoa e depois sim, quando a pessoa for julgada, ela vai experimentar o verdadeiro sabor daquilo que estava escondido, que estava ali, que a pessoa não percebia aquele sabor. Ele está dizendo aqui que é amargo. Também ele diz o seguinte: se o martírio representa o ápice do testemunho a favor da verdade moral, ao qual relativamente poucos podem ser chamados, há, contudo, um testemunho coerente que todos os cristãos devem estar prontos a dar cada dia, mesmo à custa de sofrimentos e de graves sacrifícios. Qual que é esse? De fato, diante das múltiplas dificuldades que, mesmo nas circunstâncias mais comuns, pode exigir a fidelidade à ordem moral. O cristão é chamado, com a graça de Deus implorada na oração, a um compromisso por vezes heróico, amparado pela virtude da fortaleza, mediante a qual, como ensina São Gregório Magno, ele consegue até amar as dificuldades deste mundo em vista do prêmio eterno. Então, quer dizer, como que você vai ser Marte hoje? Estão pedindo a sua vida? Não, não estão. Estão pedindo que você adore outros deuses? Ah, bom, nesse sentido estão. Quando lá no seu trabalho, alguém vem para você e oferece alguma coisa. Olha, eu tenho aqui, estou participando de um grupo de pessoas aqui que nós estamos conseguindo desviar alguma coisa aqui. Bem, não sei como a pessoa vai falar isso, mas, enfim, para entrar num grupo, para ser beneficiado por alguma coisa imoral, por algum desvio de verba, alguma coisa assim. Então você está sendo convidado. Então, como que você vai sofrer o seu martírio? Dizendo não. Não, disso eu não participo, porque isso não agrada a Deus. Pode falar assim, essa frase. Eu não participo disso porque isso não agrada ao meu Deus, ao meu Senhor. E ponto final. E seja firme. Com tudo que vierem te oferecer, seja firme. Você está numa festa, vem as pessoas oferecer droga para você. Olha, esse comprimidinho aqui vai te deixar
muito legal, você vai curtir essa noite, você vai ver que coisa fantástica. Olha, muito obrigado, bebe tu mesmo do teu veneno, porque isso desagrada ao meu Senhor, ao meu Deus. Pronto. É simples. Você sofreu o martírio. Veja, você deu seu testemunho do bem moral. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos encerrar por hoje fazendo a nossa oração aqui, a nossa Mãe Santíssima. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.